Boa noite. Enquanto o Rio de Janeiro vive mais um dia de tensão e violência por conta dos ataques dos narcotraficantes, em Brasília, os novos ministros da área econômica avisam que 2011 será um ano de austeridade com cortes no orçamento público. O desafio, nesse caso, é não interferir na consolidação do crescimento, um dos pedidos da presidente eleita Dilma Rousseff. Vamos agora ao resumo das principais notícias desta quarta-feira. Mais de 10 bandidos mortos e pelo menos 25 presos nas ações da polícia do Rio de Janeiro contra ataques de facções criminosas. Durante o dia, a insegurança tomou conta das ruas do Rio de Janeiro. Caixas suspeitas foram deixadas em pontos da Zona Sul. Em outros locais da cidade, crianças corriam para se proteger dos tiroteios. O portal do Google na internet criou um mapa indicando os locais onde acontecem os ataques. A presidente eleita confirma os nomes da futura equipe econômica. Os novos ministros dizem que 2011 será um ano de cortes de gastos com manutenção da política econômica. Guido Mantega diz que recebeu de Dilma Rousseff a missão de consolidar o crescimento com taxas acima de 5%. Uma pesquisa internacional revela a capacidade de liderança e de ascensão profissional dos jovens da chamada geração Y. Os sinais da destruição na ilha sul-coreana, atingida por cerca de 100 projéteis lançados pela artilharia da Coreia do Norte. O Palmeiras decide daqui a pouco contra o Goiás se vai para a final da Copa Sul-Americana. Acompanho a edição de hoje do Jornal da Cultura, a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o roteirista e poeta Paulo Lins. 14 mortos, 25 pessoas detidas e cerca de 30 carros e ônibus incendiados. O Rio de Janeiro enfrentou hoje o dia mais violento desde a madrugada de segunda-feira, quando as ações coordenadas pelo narcotráfico tiveram início. Facções criminosas inimigas teriam se unido nessa nova onda de ataques. Eram 7 horas da manhã desta quarta-feira, quando 2 homens pegaram papéis na barraca de frutas e se dirigiram para o ponto de ônibus que estava lotado na Avenida Vicente de Carvalho. Quando o ônibus parou no ponto, os 2 homens invadiram e incendiaram o veículo. O incêndio destruiu o ônibus em poucos minutos. Os passageiros conseguiram deixar o veículo sem ferimentos. Quem acompanhou a cena se assustou com a tranquilidade da ação. 2 meninos adolescentes, cada um portando uma garrafa de 2 litros de gasolina. Estavam os 2 a pé, de boné, bermuda, blusa larga. Não aparentava usar arma. Apesar do reforço de policiamento, os ataques aconteceram em 8 pontos da região metropolitana e Baixada Fluminense durante a madrugada. Em Caxias, esta cabine da Polícia Militar foi atingida por vários disparos. No Rio Comprido, este carro foi incendiado e as ações criminosas continuaram em Niterói, São Gonçalo, Recreio dos Bandeirantes, Japeri e Belford Roxo. No final da manhã, a polícia fechou a estrada Vicente Carvalho devido ao intenso tiroteio entre traficantes do Morro da Fé e os policiais militares. Para este especialista, a maior preocupação das autoridades deve ser com a possível união de facções criminosas. E essa união é extremamente grave, é extremamente perigosa para o futuro da segurança pública, não só no Rio de Janeiro ou em São Paulo, mas em todo o Brasil. A polícia faz 13 operações em 27 comunidades do Rio. Os confrontos fecharam comércio, escolas e provocaram pânico em vários pontos da cidade. Segundo a PM, as ações devem ser intensificadas amanhã. A saída da escola em meio ao tiroteio. Desde cedo, as crianças têm que aprender a viver em clima de guerra. Hoje, 18 escolas estaduais foram fechadas por causa da onda de violência na cidade. Na Zona Norte, o comércio também fechou as portas. Este comerciante de 81 anos foi atingido de raspão. Estava dentro da minha empresa, trabalhando, lutando e, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. No cartório fechado, o casamento teve que esperar. Um dos veículos blindados da polícia, o Caveirão, teve o pneu furado por estacas de ferro e foi atacado com bombas. A trilha sonora assustadora de tiros por todos os lados não ficou restrita ao Morro da Fé. O BOPE, Batalhão Especial da Polícia, ocupou a Vila Cruzeiro na Penha, subúrbio do Rio. 1 tonelada de maconha e 4 fuzis foram apreendidos.
Entre os 14 mortos de hoje, uma menina, vítima de bala perdida na favela do Grotão, também na Penha. Se não bastasse o caos, o Rio ainda tem que conviver com a irresponsabilidade. Caixas fechadas com cadeados foram deixadas em praças de Copacabana, Ipanema e Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. O esquadrão antibombas foi acionado para descobrir que tudo não passava de uma campanha promocional de uma empresa de produtos de higiene. Puxa, que imagem boa para essa empresa, né? Agora, o que me dá uma certa tristeza vendo essas imagens é aquele menininho correndo já com traquejo de correr entre... desviando-se das balas. Baixadinho, assim, né? Nossa. Paulo, qual que é a sua visão por trás desses fatos aí tão chocantes? Olha, é a mesma coisa de sempre, né? O governo ocupa as favelas, os bandidos saem, aí depois tem essa retaliação ao governo, a polícia vai lá e mata 12, né? Daqui a pouco acalma, né? Volta tudo para o seu lugar e depois vai ter outra ação dessa. Como teve agora há pouco tempo, na Rocinha, aquele confronto, teve, lembra do trem-bala que o ministro estava dentro? São vários confrontos que vão acontecendo há anos e fazem a mesma coisa, essa matança, né? Bala perdida, morreu uma menina hoje, né, de 14 anos, isso gera rancor, gera ódio. Quer dizer, a família da menina. Então, assim, não tem uma prevenção. Tudo bem que... Você acha que a família dessa criança vai odiar a polícia? Não, os vizinhos, eu cresci assim, eu vi muita gente morrer de bala perdida. E quando é na favela, quando é lá com o pobrinho, lá com o pretinho da favela, né, ninguém dá muita importância e fala que assim, não, isso faz parte, é guerra, é normal. Mas quem está lá dentro, os pais da família que sofre, vê isso. E você vê muita gente morrendo assim, de bala perdida, nesses confrontos. Então é o seguinte, é um terror de bandidos, é um terror do bandido, mas a polícia não tem direito de sair matando assim, de sair matar 12 de uma hora para outra. Né? Porque vir matando, o Brasil já vem fazendo isso há anos. Não há novidade nessa matança. Mas você tem, eu acho que desde que eu me entendo por gente... Matam, né, Paulo? Os sempre matam, mas não é um trabalho de inteligência, nem de prevenção, isso não se faz, né? Não muda isso. Há anos que isso está assim. Né? Agora, sempre é bom deixar claro, morrendo. você não está defendendo o bandido aqui, não, eu estou defendendo a polícia, eu estou indo contra a polícia de segurança, né? Porque não tem um serviço de inteligência. É que talvez o serviço de inteligência está aprendendo dia a dia, porque a inteligência quis botar as unidades de polícias pacificadoras em certos lugares. E ali, evidentemente, nos morros, nas favelas, onde as UPPs se encontram, o tráfico diminuiu. Agora, se o tráfico diminuiu, significa que os traficantes daquele morro precisam manter a sua folha de pagamento funcionando. Essa folha de pagamento vai desde o pequeno menino olheiro que fica cuidando até o policial corrupto que está nessa folha de pagamento. Se ele diminui a sua venda de drogas, de onde virão os recursos para manter essa folha de pagamento? Ele tem que descer. Ele tem que descer para a cidade, ele tem que descer para os bairros e é o que nós estamos vendo. Então, agora, a inteligência, desculpe, Paulo, a inteligência agora vai procurar ver com que forma a rede pode funcionar para segurar esses atentados na cidade. A inteligência é você prevenir, é evitar que criança entre para o crime e recuperar quem já está. Isso é que é ser inteligente. Mas a inteligência de guerra, então, você está falando. O Estado precisa fazer isso que nunca fez. Então, vai sempre continuar essa matança e não vai resolver nada. Daqui a pouco vai piorar, vai sempre piorar. Vamos seguir com o jornal, que a gente vai ter outros momentos para falar, porque hoje esse assunto domina... Desculpe te interromper. Não vão... O governo do Rio de Janeiro promete atropelar quem tentar impedir a instalação das UPPs, unidades de polícia pacificadora, nas comunidades. A declaração é do secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, que reforçou o policiamento nas ruas. Segundo ele, as UPPs atrapalham o tráfico de drogas e esse seria o motivo dos ataques. Funções administrativas da Polícia Militar foram suspensas. Mais de 1.200 policiais saíram dos quartéis para monitorar pontos estratégicos. 7 batalhões receberam reforço de 300 motos, equipadas com comunicadores sem fio para atuar nas principais vias. Em cada bairro, uma blitz. Em 17 favelas foram feitas operações com 450 homens. O secretário de Segurança do Estado declarou guerra aos criminosos. Quem atravessar o caminho daquilo que está sendo posto ao Rio de Janeiro será atropelado. Se essas pessoas apostaram que após
pleito eleitoral, que isto ia mudar, que na virada de ano esse posicionamento ia mudar, essas pessoas estão enganadas. Eu fico pensando se as UPPs é o único motivo para tanta... Você estava falando sobre isso na matéria anterior. Quer dizer, só por causa das UPPs, essa movimentação toda, essa prova de força dos criminosos, do crime organizado? Tem a transferência também do pessoal lá para... Acho que passa mais por aí. A transferência para Paraná, né, dos dos líderes que foram para o Paraná, isso o grupo e a sociedade não gostam, porque fica difícil a visita, fica difícil o contato. Então, também é uma reivindicação. Quer dizer, vocês tragam eles de volta ou nós vamos, no dia 27, piorar os ataques. Pois é, mas Catanduvas, ontem tinha informação que parte das ordens de todo esse tumulto teria partido de gente que está dentro de Catanduvas, que é um presídio de segurança máxima. Tem um trabalho dentro dos presídios de humanização? Não tem. Porque é o seguinte, se você humanizar, né, os presídios, você vai ter as pessoas na mão, você vai poder controlar. Então o Estado não consegue nem controlar os presídios. O sujeito vai lá para dentro, ele não para de exercer o crime, ele não é recuperado, né? Lá de dentro ele continua se comunicando, então isso nunca vai acabar. Só vai piorar, a gente só vê piorando. Tem o UPP e tal, melhorou de um certo lado, mas depois acontece um negócio desse, uma tragédia dessa. Só mostrar a matéria que fala sobre a transferência dos presos, que é a pedido do governo do Rio de Janeiro, a Justiça Estadual autorizou a transferência de 8 presos para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Os 8 são acusados de liderar os ataques. O Rio já transferiu mais de 70 presos ligados ao tráfico de drogas para presídios de segurança máxima em outras cidades. A maior parte dos criminosos do Rio transferidos para outros estados foi para a penitenciária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O local recebe 30 detentos, entre eles o traficante Fernandinho Beiramar e milicianos como Jerônimo Guimarães Filho e Natalino José Guimarães. O presídio de Porto Velho será a segunda unidade federal com o maior número de traficantes do Rio. Lá já estão 10 bandidos que participaram da invasão ao Hotel Intercontinental em agosto. Outros traficantes da facção afetada pela implantação das UPPs, como Marcinho VP, Elias Maluco e Isaías do Borel, estão na penitenciária de Catanduvas, no Paraná, que recebe 15 presos. Na penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estão 13 criminosos. Com as novas transferências, deve subir para 76 o número de traficantes e milicianos do Rio presos em unidades federais. Paulo, você concorda que o combustível disso tudo é a droga? Não. Por que não? Tem droga, tem tráfico de drogas na Alemanha, tem em Berlim, tem na França, tem na Noruega, tem em todo lugar, não tem essa matança toda. Essa matança já é uma coisa que já vem do Brasil de muito tempo. Mas lá as pessoas... É mais superficial, né? É tráfico importante, mas não chega a ter a profundidade que tem no Brasil, porque essas pessoas vivem disso, e não é só elas que vivem disso, uma comunidade vive disso, o morro inteiro vive disso, parte da cidade vive disso. Isso não existe, que o morro vive disso, não é isso. Ali mora um monte de pessoas e pouquíssimas pessoas são ligadas ao tráfico de drogas. Isso é um mito, dizer que o morro vive disso. Não vive disso, não. Algumas coisas os bandidos fazem, algumas festas, algumas coisas, mas não tem essa coisa que o bandido dá dinheiro para todo mundo. Isso não existe. E qual que é o combustível disso tudo? Quer dizer, não existe crime organizado sem corrupção, né? Isso é um ponto. Olha, para uma pessoa entrar para a criminalidade, ela demora muito tempo. E entra ainda criança. E quando o Brasil não consegue dar conta de suas crianças e deixa entrar para a criminalidade, alguma coisa está errada. Porque a gente fala em educação há anos, né? E a escola não funciona. A escola não é uma escola show. A escola tem que ser show, tem que ser atrativa. A criança tem que gostar de ir para a escola. O profissional do educador tem que receber, sabe? Todo profissional tem que receber bem, tem que ser bem tratado, né? Então, assim, existe esse rancor social, existe racismo, existe tanta coisa nesse país, né? São tantas demandas, né, que a gente tentar explicar por uma visão só fica impossível. Mas são vários fatos, além das drogas, que estão por trás disso, que a gente não imagina. E olha essa notícia, a violência no Rio de Janeiro, ela está tão presente na vida das pessoas que um mapa de sobrevivência foi criado no portal Google. A página na internet já tem mais de 13 mil acessos. À tarde a gente tinha olhado, estava com 7 mil, agora no começo da noite.
a essa hora agora, 13 mil acessos. Vamos ver a reportagem. No site estão todos os ataques que aconteceram desde o começo do ano. No mapa do Google é possível ver onde aconteceram as ações dos bandidos. Estão lá os nomes das vias, bairros e favelas. As figuras ilustram os tipos de atentado, se foi arrastão ou carro incendiado. Clicando nos ícones, o internauta tem mais detalhes. Eles levam as notícias divulgadas em diversos meios sobre as ocorrências. Já estão no site os casos registrados hoje. A lista no canto esquerdo da tela mostra grande número de veículos incendiados só nesta quarta-feira. A violência, que faz parte da rotina do carioca, agora está na rede, para todo mundo ver e acompanhar online. Acima de tudo, um serviço prestado à população do Rio de Janeiro, que pode se prevenir e não se dirigir aos locais onde acontecem os ataques. Dá para dizer que não é útil isso, né? Porque você que morou, vai amanhã para o Rio de Janeiro, não é? Você quer saber se você pode ir, se teu filho pode ir? Por onde andar, em que rua passar, né? Que coisa. A questão é o seguinte, é mais na Zona Norte, lá. Na Zona Sul acontece, mas é mais protegida, tem mais policiais, tem mais um esquema e tal. É a Zona Norte, né? Passou ali da Praça da Bandeira para cima, Tijuca já começa a ficar ruim. Mas você dizia que se uma bala perdida mata uma criança no... A pior coisa que aconteceu hoje, a pior coisa que aconteceu foi a morte do menino de 14 anos. Isso que foi a pior coisa. Né? E a sociedade acuada, né, com essa coisa desses incêndios, com a imagem horrível, né, de uma certa forma, deixa isso passar como se fosse uma coisa normal. Estamos em guerra, é isso mesmo. Você acha que seria diferente se fosse uma criança de outra região da cidade? Não, se fosse uma criança branquinha, da Zona Sul, de classe média alta, aí estaria em todos os jornais. Isso seria a coisa mais comentada. Mas isso é um pouco antigo, essa mentalidade, Paulo. Desculpe, de achar que se é o pretinho não acontece nada, se é o pretinho ele vai morrer na prisão, isso é antigo, e se é o branquinho bonitinho... Não, isso é antigo, isso é antigo, continua, e se a gente não falar, vai continuar, entendeu? Porque é o seguinte, essa coisa de morrer, sabe, quando você vê... Eu já vi criança, não é criança de 14 dias, bebê, né, levar tiro assim na cabeça e a polícia sair andando assim, sabe que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. Mas você também tem que considerar onde trabalham essas pessoas, né? Porque você falava antes do presídio, que é preciso humanizar. A gente tem que considerar que grande parte do contingente de pessoas hoje que está no presídio, um contingente é recuperável e o outro não é recuperável mais. Quer dizer, são psicopatologias, quer dizer, patologias sociais que estão embutidas nessas pessoas que são irrecuperáveis. Como é que o sistema administra mas isso? aí todo mundo paga, porque isso vem acontecendo há anos. Mas eu acho que a gente está falando de duas coisas. O sistema prisional, se ele é capaz de recuperar, e você está dizendo do jeito que fala da execução. Da exatamente, da execução e tal, sem inteligência, sem planejamento, sem nada. Sempre acontece nesse conjunto, sempre você sabe que vai contar com uma pessoa que vai morrer ali, pronto, e acabou, e não passa nada. E veja, nesses grupos de traficantes não existe só o pobre do morro. Isso acontece há muitos anos, vem acontecendo, sabe? Quem está lá, quem está vivendo isso, sabe? A família dessas pessoas, quero ver, falar isso na frente de um irmão de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos que está lá vivendo, ver tua irmã de 14 anos sendo morta com a bala da polícia. Você cresce com ódio da polícia. A comunidade cresce com ódio da polícia. No Brasil tem um rancor social muito grande, sabe? O pessoal, sabe, o brasileiro é bonitinho, não sei mais o quê, tem um rancor social muito grande. Mas né? Tem pobre que odeia rico, que tem rancor, tem ódio. Isso que acontece no Brasil. Mas também tem um outro lado, também tem aquela família de classe média que trabalha na cidade, que para no farol, indo para a escola e leva um tiro porque estava falando no celular e o bandido quis o celular. Quer dizer, é uma conversa muito mais sofisticada do que simplesmente aí acontece, né? dizer que é o pobre quanto o rico. Aí pega, aí isso tem repercussão, aí sempre o caso é resolvido, o pessoal vai preso, tem punição. Mas acontece quando o pobre não tem punição, ninguém vai preso, não acontece nada. Você está revoltado. Não, essa é verdade. Não estou revoltado, não, essa é verdade. Bom, gente, vamos seguir adiante aqui. A lei que proíbe menores de 18 anos consumirem bebida alcoólica existe, mas as pesquisas revelam que o hábito, muitas vezes, começa dentro de casa. Ano de Copa combina com seleção. Pode ser o futebol, pode ser o festival de música. Em meio à euforia, o aviso oficial está sempre lá. Beba com moderação. Nós não queremos o consumo indevido
Nós não queremos o consumo excessivo e definitivamente não queremos o consumo por menores de 18 anos, como prevê a legislação brasileira. Mas uma pesquisa com mais de 5.000 alunos dos ensinos básico e médio na cidade de São Paulo diz que os jovens começam a beber antes dos 13 anos de idade e em casa. Tomar aquela espuminha da cerveja no copo do meu pai, no copo da minha mãe, é uma cerveja. A pesquisa foi feita em escolas particulares, mas a porta que se abre para o jovem começar a beber é quase sempre a mesma. Nessa amostragem, com 120 alunos, 95% bebem. 10, 11 anos. Bebem com quem? Com os pais. Os números expostos neste grupo de discussão são de organizações que trabalham com jovens carentes do Rio e de São Paulo. Os jovens sabem das consequências que o álcool tem. Né, que ele causa dependência, sim, né, que ele não faz bem para a saúde. Em São Paulo, os grupos focaram principalmente os jovens da favela Heliópolis. E como na pesquisa das escolas particulares, a bebida começa em casa. A maioria das vezes o pai é culpado, porque ele acostuma a criança ali, ele bebendo no bar, a criança está participando. E dentro de casa é normal pedir para a criança buscar o álcool. Eu conheço mães que molham a chupetinha no álcool para fazer a criança dormir. Mas em 6 meses de trabalho, 75% dos jovens de Heliópolis se dizem capazes de não consumir álcool, mesmo se um amigo estiver bebendo. O fato de você beber em público, né, ele é um ponto que o jovem valoriza em muitas situações. Então, o fato de ele deixar de beber nas festas da comunidade, isso é interessante e tem impacto relevante dentro dessa comunidade de Heliópolis, né? Não sei se vocês notaram ali na imagem que quem patrocinou esse encontro é a Ambev. Espiando as suas culpas, né? Espiando as suas culpas. Quer dizer, nossa, agora eu fiquei até tonta, porque a Ambev, puxa vida. Bom, e essa, a gente está falando de uma droga que você também deve conhecer bem, mas aí eu acho que todo mundo tem uma história para contar. Conheço muito bem. Porque é uma droga social aceitável. Aceitável, não, que eu quero... Não, eu terminei. Eu não terminei. É que, assim, é uma droga que desestrutura uma família. Não, mas não é o seguinte, disso que eu tô falando. Eu sou contra o comercial de bebida alcoólica. Eu não sou a favor que proíba, que, sabe, não deve proibir, mas que muitas famílias, né, nas favelas, se desfaz, acaba por causa do álcool. Então, incentivar, sabe, proibir eu acho que não devo proibir, mas incentivar eu acho demais. Então, a publicidade é um incentivo, né? Não, a publicidade, a Copa do Mundo, né, os atletas todos. Eu acho isso... Falando da cerveja. Beira a tolice, beira uma coisa ridícula, hein, atleta incentivar a bebida. Eu acho que isso, sabe, passa do limite, entende? É verdade. Se é um beberrão, por exemplo, se eu usar Cabagodinho, que ele bebe mesmo e tal, mas um atleta, eu acho assim que eu sou contra todo mundo a fazer publicidade de bebida. Eu acho que não... E aquelas imagens ali foram feitas hoje, assim, ao redor das escolas. Quer dizer, não é imagem de arquivo, foi lá buscar. Não, é fácil. A gente vai... Bom, você sabe. Do lado da latinha universidade. De cerveja é fácil você encontrar em qualquer lugar, né? Bom, agora é oficial. A assessoria da presidente eleita Dilma Rousseff divulgou hoje uma nota para informar o que todo mundo já sabia. O Ministério da Fazenda continua sob o comando de Guido Mantega. Miriam Belchior vai ser ministra do Planejamento. E no Banco Central sai Henrique Meirelles, entra Alexandre Tombini. Mudam os nomes, fica a política. Guido Mantega, Alexandre Tombini e Miriam Belchior vão assumir os cargos com o compromisso de manter o regime de metas de inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. O ministro da Fazenda disse que recebeu da presidente eleita a missão de repetir e superar a média de crescimento econômico de 5% ao ano. Esse crescimento se dará com solidez fiscal e com estabilidade monetária. Segundo o ministro, em 2011 será preciso reduzir os gastos públicos. O BNDES terá menos recursos para financiamentos e o governo quer impedir que o Congresso aprove novas despesas, como o piso nacional dos policiais, aumento de salários do judiciário e o aumento do salário mínimo acima de R$ 540. Além de evitar a criação de novas despesas, o governo quer enxugar a máquina pública, mas o corte de gastos terá que ser conciliado com a criação de novos ministérios e aumento de investimentos em alguns setores. Uma tarefa que ficará a cargo da futura ministra do Planejamento.
Miriam Belchior anunciou que vai rever os contratos de prestação de serviços do governo. Nós vamos reavaliar os gastos de custeio importantes para que a gente possa potencializar a sua utilização. É possível fazer mais com menos. Já o novo presidente do Banco Central terá que manter o controle da inflação. A meta para 2011 e 2012 será de 4,5%. Para isso, Alexandre Tombini disse que recebe da presidente eleita a garantia de que será mantida a autonomia do Banco Central. Ela me disse que nesse regime não há meia autonomia, é autonomia operacional total. No próximo dia 8, o Comitê de Política Econômica faz a última reunião do ano para definir as taxas de juros, mas ainda sob o comando de Henrique Meirelles. O atual presidente do Banco Central não confirmou se vai ocupar outro ministério. Já Paulo Bernardo, que deixa o planejamento, disse que tem a intenção de ficar no governo. Se ela me convocar, eu vou ajudar, vou trabalhar. O Jornal da Cultura faz um rápido intervalo. A seguir, os preparativos para o seminário Cultura de Liberdade de Imprensa. A Polícia Federal faz operações pelo país para prender traficantes e falsários. Até já.